Num futuro distante, o mundo girava em torno de masmorras, pois portais de origem desconhecida apareceram subitamente por todo o globo. Além desses portais existem territórios desconhecidos, e dentro das masmorras armadilhas que obstruem o movimento. Além disso, há monstros e itens misteriosos que são encontrados dentro das masmorras. Coisas como elixires capazes de curar qualquer ferida, chifres de dragão mais duros que diamantes, e aqueles que conseguem obter esses itens acabam se tornando ricos. Por causa disso, as pessoas começaram a despertar profissões. Esse grupo de pessoas teve suas habilidades físicas aprimoradas e passou a dominar habilidades. Ao mesmo tempo, aqueles que retornavam com os saques encontrados nas masmorras eram chamados de caçadores. No final, isso deu origem a uma economia centrada em masmorras e em uma meritocracia agressiva. Basicamente, qualquer um que despertasse uma profissão de alto nível ganhava automaticamente um status elevado e respeito. Não havia discriminação, pois desistentes da escola ou aqueles com origens ruins, como nosso protagonista, Ninomiya Tsukasa, estavam todos qualificados para um caminho que mudaria suas vidas assim que despertassem uma profissão de alto nível. Acontece que Ninomiya conseguiu despertar uma profissão de mestre de armadilhas de rank S, que ajuda a controlar armadilhas dentro das masmorras. Basicamente, as masmorras estão cheias de armadilhas, e quem consegue controlar as armadilhas, controla automaticamente a masmorra. Ninomiya ficou animado e feliz quando despertou a profissão há 2 anos, porque deveria ser o melhor dia da sua vida de merda. Após despertar a profissão de rank S, ele foi para o teste de avaliação de caçador na tentativa de obter sua licença. Um manequim é colocado à sua frente, o qual ele deve destruir na tentativa de mostrar suas habilidades. Ninomiya estende a mão ansiosamente e tenta ativar sua armadilha, mas para sua surpresa, nada acontece. Ninomiya está confuso, mas decide tentar mais uma vez, acreditando que deve ter havido uma falha. Ele tenta novamente, mas nada acontece, deixando o examinador e o outro candidato olhando para ele como se fosse um esquisito. O examinador pergunta o que ele está fazendo, e ele tenta explicar que seu poder talvez só funcione dentro de masmorras onde há armadilhas ativas. O examinador se recusa a acreditar em Ninomiya, alegando que ele é uma fraude que falsificou seu rank porque é um cara iludido. Ninomiya grita com o examinador, dizendo que sua profissão realmente indicava que ele era de rank S, mas no fim, ele só podia tentar convencer o homem, já que ninguém mais pode ver a janela de status de outra pessoa. Desesperado para provar seu valor, ele diz ao examinador para testar suas habilidades em uma masmorra para que possam ter certeza. O examinador responde que as masmorras são muito perigosas e a entrada não é permitida a menos que haja prova de poder de combate. É basicamente por isso que a licença de caçador é necessária. Ninomiya então pergunta ao examinador o que ele deveria fazer, e o examinador responde que exploração de masmorras não é a única profissão disponível. Por causa disso, Ninomiya falhou em sua busca para se tornar um caçador e acabou virando um saco de pancadas para caçadores durante suas sessões de treinamento. Ninomiya enfrenta extrema dificuldade por sua incapacidade de se tornar um caçador, e um dos caçadores que o usa como saco de pancadas é um ex-colega de classe que agora é um caçador. O nome do cara é Azanuma, e ele está sempre descontando sua frustração da masmorra em Ninomiya sob o pretexto de treinamento. Azanuma não acredita que Ninomiya seja de rank S, e toda vez que Ninomiya tenta esclarecer as coisas, ele acaba sendo chutado e socado. Após uma das sessões de treinamento, Ninomiya lembra Azanuma da promessa que ele fez. Aparentemente, Azanuma havia prometido conseguir para ele uma permissão de escolta, necessária para não caçadores entrarem em masmorras, se ele conseguisse aguentar as surras. Azanuma fica chocado ao ver o quão desesperado Ninomiya está e diz a ele que tem um teste final para ele. Ele pega uma permissão com sua assinatura, mas avisa Ninomiya que há um preço a pagar por ela. Ele garante que a permissão será sua se ele conseguir aguentar seus ataques e os dos caçadores seniores na sala. Acontece que todos os caçadores que Azanuma trouxe são os mesmos caras que costumavam intimidar Ninomiya na escola. Embora tudo seja perigoso, Ninomiya não tem escolha a não ser aceitar, já que está desesperado para entrar na masmorra. Ele acaba sendo espancado e maltratado por Azanuma e seus amigos, mas permanece forte com a esperança de conseguir a permissão. No final, Azanuma rasga a permissão, dizendo a Ninomiya que não pode deixá-lo ir só porque ele tinha esperança. Azanuma então revela sua intenção de esmagar qualquer esperança que Ninomiya ainda tenha. Enfurecido, Ninomiya tenta agarrar Azanuma, mas Azanuma saca uma faca usando sua habilidade e esfaqueia a mão de Ninomiya. Azanuma e seus caras acabam indo embora enquanto zombam de Ninomiya, insistindo para que ele desista de seu sonho de se tornar um caçador. Finalmente, Ninomiya percebe que foi enganado por Azanuma. Aparentemente, permissões de escolta podem ser concedidas por patrocinadores, mas civis não contribuem em nada nas masmorras, e qualquer ferimento ou morte se torna responsabilidade do patrocinador.
É considerado um caminho não lucrativo, o que significa que não é acessível, a menos que um bilionário decida pagar uma taxa absurda apenas por diversão. Embora Ninomiya saiba que Azanuma não cumpriria sua promessa, ele simplesmente precisava manter a esperança, porque se tivesse a menor chance de entrar em uma masmorra, tudo mudaria para melhor. Ninomiya está a caminho de casa, pensando nisso, quando tudo ao seu redor começa a dar merda. Ninomiya fica boquiaberto e, em pouco tempo, um portão aparece, causando ainda mais destruição. Nesse momento, a Associação de Caçadores emite um alerta de emergência, revelando que houve uma quebra de masmorra em todo o mundo. Numa reviravolta surpreendente, o mundo inteiro parece ter se transformado em uma masmorra, com monstros rastejando por toda parte e humanos correndo desesperadamente para não morrer. Ninomiya entra em pânico inicialmente, mas de repente percebe que o destino pode ter sorrido para ele, já que sua habilidade só funciona bem em masmorras, e ele recebeu o ambiente certo para usá-la. Ninomiya não perde tempo em usar sua habilidade e ativa o escaneamento de armadilhas, esperando descobrir onde todas as armadilhas da área estão localizadas. Como esperado, ele consegue identificar a localização de todas elas, e a alegria de Ninomiya não tem limites. Ele está feliz que suas preces foram finalmente atendidas e que seus poderes não eram falsos. Afinal, graças a isso, ele pode finalmente se tornar o caçador que tanto desejava ser. Embora as armadilhas sejam criadas para frustrar os caçadores na masmorra, Ninomiya não tem problema, pois ele conhece todos os locais onde as armadilhas estão. Ninomiya está mapeando as armadilhas quando se vira e vê um monstro de armadura perseguindo uma mãe e seu filho. Ele então pega uma barra com a confiança de que pode finalmente derrotar o monstro, graças à sua habilidade de mestre de armadilhas. Os dois estão tentando escapar quando o filho tropeça e cai, separando-os. O monstro tem uma boa chance de atacar o menino, e bem quando está prestes a esmagá-lo até a morte, Ninomiya salta para bloquear a espada com sua barra. Ninomiya está animado com toda a situação e diz ao monstro que já tem uma armadilha preparada para matá-lo. O monstro tenta decapitar Ninomiya, mas ele se esquiva e muda de posição. Ele então joga a barra no monstro, mas erra. O monstro zomba dele por errar um arremesso tão fácil, mas, sem que ele saiba, é uma armação. Sem que ele saiba, há uma armadilha logo atrás dele, e ao jogar a barra nela, Ninomiya a ativou. A armadilha é ativada, revelando-se um pêndulo com um machado de ferro. Este é um pêndulo que empunha um machado de ferro e ataca a presa dentro do campo. Antes que o monstro tenha a chance de se mover, o pêndulo o esmaga até a morte. Ninomiya fica animado ao ver isso porque finalmente encontrou uma maneira de lutar contra monstros e derrotá-los usando armadilhas. Graças a Ninomiya ter matado o monstro, o menino se reúne com sua mãe. Alguns segundos depois, um bando de monstros de armadura aparece, e como Ninomiya não consegue lidar com todos de uma vez, ele pensa em usar sua habilidade. Assim que os monstros avançam em sua direção, ele recorre à sua habilidade de ativação de armadilhas, e uma rocha aparece de cima, esmagando os monstros abaixo. Aparentemente, a habilidade de ativação de armadilhas permite que ele ative armadilhas sem tocá-las, mas isso consome poder mágico. Por ter derrotado os monstros com sucesso, Ninomiya subiu um nível. Ele também descobriu que quanto mais ele avança, mais habilidades pode aprender. Ele fica animado ao descobrir isso, pois finalmente está tendo a chance de usar sua profissão de Rank S em todo o seu potencial. Nesse momento, um grupo de pessoas que testemunhou Ninomiya derrotando os monstros apareceu de onde estavam escondidas. Eles elogiam a bravura de Ninomiya, acreditando que ele é um caçador habilidoso. Eles perguntam para onde devem ir, e Ninomiya conta a verdade, revelando que não é um caçador oficial, mas pode encontrar uma área segura para eles. Basicamente, sempre há uma zona segura dentro de uma masmorra, onde não há armadilhas e nem preocupação de ser atacado por monstros. No entanto, o problema é identificar a localização da área segura. Os civis o lembram que isso é sempre um problema, pois uma equipe habilidosa geralmente é enviada para encontrar uma zona segura. No entanto, Ninomiya pede que não se preocupem, pois isso não é um problema para ele. Ninomiya então coloca a mão no chão para ativar a habilidade de escaneamento de armadilhas, que o ajudará a detectar a localização das armadilhas. Usando isso, ele pode localizar as áreas onde não há nenhuma armadilha, o que significa que é uma área segura. Ninomiya consegue detectar isso e diz ao grupo para segui-lo, pois eles precisam ir para o Parque Gashikawa. Sem mais ninguém em quem confiar, o grupo corre atrás de Ninomiya, e ele os guia com segurança até a zona segura, que não tem monstro algum. Eles pulam em comemoração porque finalmente estão salvos, e a mulher e o filho de antes agradecem a Ninomiya, pois estariam mortos se não fosse por ele. Nesse momento, Ninomiya sai correndo da zona segura de volta para a zona de perigo. Graças à sua habilidade, ele descobre que um local com armadilhas concentradas significa automaticamente que há algo bom escondido ali.
Enquanto corre em direção à área mencionada, ele se pergunta o que pode estar escondido lá. Ele deduz que pode ser um item oculto poderoso, que lhe será de grande utilidade se conseguir pôr as mãos nele. Ninomiya está perto de seu destino quando de repente ouve uma voz familiar atrás dele. Ninomiya se vira, e o medo domina quando percebe que acabou de ser rastreado pelo terrível Azanuma. Azanuma percebe o medo de Ninomiya e pergunta se ele também está evitando os monstros, assim como ele, e por isso acabou em um lugar sem monstros. Sem aviso, Azanuma avança em direção a Ninomiya com a barra na mão, pronto para esmagar sua cabeça com ela. Ninomiya consegue desviar do primeiro golpe e grita, perguntando a Azanuma o que ele está fazendo. Ele o lembra de que estão em uma situação de emergência e não é a hora de arrumar briga. Azanuma então responde que não se importa, pois o mundo já deu merda, o que significa que agora é a sobrevivência do mais forte. Azanuma menciona que agora está livre para matar qualquer um que o irrite, porque aqueles com poder governam o mundo. Em sua filosofia maluca, Azanuma revela que está curioso para ver se matar humanos aumentará seu nível. Sem dúvida, Ninomiya percebe que Azanuma enlouqueceu. Além disso, ele nota que o último movimento dele é estranho, pois parece que Azanuma estava desviando das armadilhas na área como se pudesse vê-las. Azanuma logo percebe que Ninomiya está confuso com alguma coisa e decide contar seu segredinho. Azanuma saca um dispositivo, que é um localizador de armadilhas, revelando que foi isso que o ajudou. Basicamente, o localizador de armadilhas não é tão preciso quanto o escaneamento de armadilhas de Ninomiya, mas ajuda a detectar armadilhas na área próxima. Além disso, o que Azanuma está segurando é um modelo caro, o que faz Ninomiya se perguntar onde Azanuma o encontrou, já que ele é um caçador de baixo ranking. Azanuma continua a se gabar, revelando que acabou de pegar o item há pouco tempo. Aparentemente, ele o saqueou de uma loja de equipamentos para caçadores na cidade quando toda a confusão começou. Azanuma acredita que, com o localizador de armadilhas, ele é basicamente invencível, já que sabe a localização de todas as armadilhas na área. Já que Ninomiya se encontra nessa situação, ele percebe que a única maneira de derrotar Azanuma é pegá-lo de surpresa com uma habilidade de ativação forçada. Parece que há uma armadilha acima deles, e Ninomiya usa sua habilidade para ativá-la. Um monte de barras de aço aparece de cima e cai sobre Azanuma. Azanuma cai de joelhos, e Ninomiya sorri, acreditando que conseguiu. De repente, ele vê Azanuma se levantando sem nenhum ferimento. Azanuma ri maldosamente, percebendo que Ninomiya não estava mentindo sobre ser um mestre de armadilhas. Ninomiya não acredita no que vê quando nota uma faísca nas costas de Azanuma, o que indica que Azanuma tem uma guarda invencível. A guarda invencível é um dispositivo especial que cria uma barreira ao redor do corpo do caçador, tornando-se uma barreira defensiva que protege o usuário. Com este tipo de dispositivo, é possível prevenir ataques fatais várias vezes. Azanuma continua rindo, lembrando a Ninomiya que ele saqueou uma loja de equipamentos durante o caos, e foi por isso que conseguiu o localizador de armadilhas e a guarda invencível. Azanuma declara que, com esses dois dispositivos, ele finalmente tem a chance de se juntar às fileiras dos caçadores de alto nível. Antes que Ninomiya perceba o que está acontecendo, Azanuma corre em sua direção e o chuta na barriga. Ninomiya cai no chão com dor, e Azanuma pega uma barra para espancá-lo. Ele ri como um maníaco enquanto espanca Ninomiya, declarando que é o início de sua lenda. Azanuma está furioso por não ter sido bem tratado pela associação por ser um caçador de ranking D. Ele queria uma chance de entrar em uma masmorra de alto nível para mostrar do que era capaz, mas não teve a oportunidade, e tudo isso o deixa muito irritado. Assim como antes, ele está descontando sua raiva em Ninomiya, e Ninomiya percebe que, se não fizer algo logo, vai apanhar feio. Para se defender, Ninomiya ativa freneticamente uma armadilha, mas ela não afeta Azanuma, graças à ajuda do dispositivo. No entanto, Ninomiya continua correndo enquanto aciona mais armadilhas na tentativa de escapar de Azanuma. Em certo ponto, Ninomiya percebe que nada do que está fazendo funciona porque Azanuma consegue ver claramente seus ataques, graças ao localizador de armadilhas. Para piorar, acertar um golpe em Azanuma não faria diferença, já que ele tem a guarda invisível para protegê-lo. Com isso, Ninomiya chega à triste conclusão de que não tem mais o que fazer. De repente, ele recebe a notificação de uma mudança de status em sua janela de status. O sistema o informa que ele adquiriu uma nova habilidade por ter alcançado proficiência suficiente. Ninomiya percebeu que conseguiu a nova habilidade porque usou a mesma técnica repetidamente. Ele então revela a nova habilidade, que acaba por ser a criação de armadilhas. Esta é uma habilidade que consome poder mágico, mas ajuda a gerar novas armadilhas. Com isso, Ninomiya acredita que tem uma chance de lutar contra Azanuma. Ninomiya não perde tempo e se posiciona perfeitamente para usar sua nova habilidade, e Azanuma fica irritado por Ninomiya estar em uma posição estranha. Ninomiya então responde que está prestes a mostrar a ele o poder de sua habilidade.
Ninomiya ativa a nova habilidade. Do nada, um tronco enorme aparece na frente de Azanuma. O medo domina enquanto ele se pergunta de onde veio a armadilha. Sem tempo para reagir, o tronco o atinge com força, jogando-o para trás. Ninomiya dá um sorriso largo porque sua nova habilidade funcionou bem. Ele está feliz que, com essa habilidade, agora pode vencer a luta. Ele decide ativar a armadilha mais uma vez, e quando Azanuma vê isso, ele grita de medo. Ele começa a se perguntar como um lixo como Ninomiya pode criar armadilhas do nada. Ninomiya então se aproxima dele, dizendo que não é como ele, pois é um mestre de armadilhas de classe S. Para provar ainda mais que está muito acima do nível de Azanuma, Ninomiya ativa a habilidade novamente, e algo cai de cima. Azanuma protege a cabeça com medo, mas quando o item cai no chão, revela-se um balde, que basicamente não causa dano. Azanuma fica chocado ao ver isso, mas Ninomiya rapidamente percebe que seu nível de poder atual limita o que ele pode criar. Se ele quisesse criar ataques em grande escala, precisaria de muito poder mágico. Como esperado, Azanuma começou a zombar de Ninomiya, perguntando se o balde era a grande coisa que ele conseguia criar com sua habilidade de lixo. Sendo esse o caso, Azanuma acredita que não tem nada a temer, mas Ninomiya responde, dizendo que o balde foi apenas uma distração. Ninomiya então diz para ele olhar ao redor de seus pés, e é nesse momento que Azanuma percebe que Ninomiya o enganou para que caísse em uma armadilha que já estava lá. Antes que Azanuma perceba, uma serra circular emerge de baixo e vai direto em sua direção. Ele grita de medo, mas graças à guarda ao redor de seu corpo, a serra não consegue penetrar. Azanuma muda de lugar imediatamente, mas antes que possa descansar, outra armadilha surge por trás. Uma parede de agulhas dispara diretamente em Azanuma, forçando-o a começar a correr por toda parte. Antes que ele perceba, caiu em outra armadilha novamente. Isso força a correr de um lado para o outro, percebendo que sua guarda invisível logo se quebrará se continuar caindo em armadilhas. Justo quando Azanuma pensa que está seguro, uma armadilha aparece de cima, que acaba sendo um raio. Isso atinge Azanuma e, em pouco tempo, ele percebe que atingiu seu limite. Ele percebe que mais um golpe acabará com ele. Ele nem terminou de pensar nisso quando percebe que está em outra armadilha. Desta vez, é uma corrente inquebrável, que prende Azanuma imediatamente. Com Azanuma incapacitado, Ninomiya se aproxima dele, dizendo que a sala contém um combo de armadilhas, mas ele não percebeu isso. Basicamente, um combo de armadilhas é um mecanismo projetado para repelir invasores com um alto nível de durabilidade, porque as armadilhas se ativam uma após a outra. Ninomiya então diz a ele que está na fase final do combo de armadilhas, e de repente, um grande raio surge de cima. Azanuma grita de medo, implorando por ajuda, porque ainda não está pronto para morrer. O raio atinge. Mas, felizmente para Azanuma, sua guarda invencível aguenta uma última vez, mas se estilhaça após o raio atingir. Azanuma então cai no chão, totalmente exausto e à mercê de Ninomiya. Ninomiya conclui que não há necessidade de acabar com Azanuma, já que a guarda já foi destruída. No entanto, Ninomiya faz questão de destruir o localizador de armadilhas. Ninomiya diz a Azanuma que ele foi derrotado por sua incapacidade de notar o combo de armadilhas, o que o levou a desperdiçar a guarda invisível. Após derrotar Azanuma, Ninomiya caminha até o tesouro que estava procurando originalmente. Ele dá uma olhada rápida no baú e o sistema o informa que é de classe ultra rara, que é de ranking S. Como os itens são sempre raros e escondidos, eles sempre têm um alto valor. Na verdade, são tão valiosos que podem transformar instantaneamente o poder de quem os possui. No momento em que Ninomiya abre o baú, ele se vê levitando com seu status de magia aumentando rapidamente, o que o faz se perguntar se acabou de encontrar um item que concede um enorme aumento de magia. Devido à sua falta de poder mágico, ele não conseguia criar armadilhas em grande escala, mas com o item que acabou de encontrar, tudo parece ter mudado. Acontece que o item que ele encontrou é o Orbe do Arquimago, e ajudou o poder mágico de Ninomiya a passar de 7 para 27. Com a quantidade de poder mágico que ele tem agora, Ninomiya está confiante de que pode gerar armadilhas poderosas. Empolgado com sua nova habilidade, ele decide testá-la. Ele encontra um bando de monstros grandes do tipo inseto, que são os oponentes perfeitos para o que ele quer. Ninomiya não perde tempo ativando a habilidade de criação de armadilhas, que cria o Inferno Burner, que queima as presas dentro da área-alvo. Apenas um disparo do Inferno Burner aniquila os monstros insetos e os assa até os ossos. Nesse momento, dois caras aparecem em cena, e Ninomiya se esconde rapidamente. Os dois ficam chocados ao ver monstros tão poderosos serem derrotados, e sem dúvida, deduzem que quem fez isso é um caçador de ranking S. Ninomiya permanece escondido enquanto observa os dois. Aparentemente, eles são da Força de Defesa da Associação de Caçadores, e Ninomiya acredita que estão lá para evacuar os residentes.
Momentos depois, outro cara aparece, dizendo a seus amigos que eles precisam ir para o estádio de beisebol porque a unidade principal encontrou o monstro-chefe da área. Aparentemente, o novo plano deles é atacar o chefe com tudo que tem. Ninomiya fica surpreso ao ouvir que os caçadores já encontraram o chefe. Basicamente, um chefe de área está no auge dos monstros de masmorra, o que os torna monstros bem fortes de se enfrentar. No entanto, eles também são o alvo prioritário que os caçadores devem atacar, pois uma vez que um chefe de área é derrotado, todos os outros monstros na mesma área desaparecerão imediatamente e a área inteira pode ser usada como uma zona segura. Empolgado com tudo isso, Ninomiya decide que também precisa dar uma olhada. Enquanto isso, os caçadores na área do chefe ainda não encontraram o chefe, mas os monstros que estão enfrentando já estão lhes dando trabalho. Momentos depois, o monstro-chefe aparece e anuncia sua chegada com um ataque de raio de calor. O líder da equipe de caçadores então grita para seus companheiros evacuarem o estádio porque o chefe está chegando. No entanto, o líder da equipe acaba por ter azar, pois os escombros da chegada do monstro prendem e o matam. Uma das caçadoras conclui que eles estão acabados porque o monstro está muito acima do nível deles. Enquanto isso, Ninomiya já está correndo em direção ao estádio, e ele está animado para enfrentar o monstro porque já preparou uma armadilha para ele. Ninomiya está determinado a derrotar o monstro-chefe porque isso finalmente porá um fim a todos os combates na área. A luta entre o monstro-chefe e os caçadores continua a se intensificar enquanto o esquadrão de artilharia mira tudo o que tem no monstro para tentar subjugá-lo. O ataque dos caçadores deixa uma forte explosão que dá aos caçadores a impressão de que derrotaram o monstro. No entanto, quando a fumaça se dissipa, o monstro-chefe ainda está de pé. Acontece que o monstro tem a habilidade de recuperação automática, que cura instantaneamente qualquer dano menor sofrido pelo monstro. Vendo isso, Ninomiya percebe que os caçadores estão em apuros porque todos os seus ataques são inúteis, já que o monstro pode se recuperar facilmente, a menos que um único golpe fatal seja desferido. Embora a guarda invisível de Azanuma fosse um problema, Ninomiya acredita que a habilidade de cura do monstro é ainda mais preocupante, pois ele não acumula dano. Ainda assim, Ninomiya está convencido de que ainda pode derrotar o monstro, pois não parece ser um monstro com o qual ele não consiga lidar. Ninomiya está pensando no que fazer quando a caçadora grita com o monstro para chamar sua atenção. Embora a caçadora esteja com medo, ela planeja usar a si mesma como isca para dar aos outros uma chance de escapar. No entanto, o monstro-chefe não brinca em serviço e imediatamente dispara um raio de calor sem hesitação. Vendo isso, a caçadora conclui que está morta. Ela fecha os olhos, esperando a morte, e quando os abre, fica surpresa ao ver Ninomiya carregando-a como uma princesa em perigo. A moça olha ao redor e vê que está em um lugar seguro, e exige saber onde eles estão. Ninomiya responde que a salvou com uma armadilha mágica de teletransporte logo antes de o raio de calor atingi-la. Basicamente, uma armadilha de teletransporte é aquela que aparece de repente nas masmorras e teletransporta o alvo para um local não intencional. É considerada uma armadilha problemática, mas se manipulada à vontade, pode ser usada para resgates de emergência, assim como Ninomiya fez. É basicamente uma forma eficaz de usar uma armadilha não ofensiva. A moça fica surpresa e confusa ao mesmo tempo, o que a leva a perguntar a Ninomiya quem ele é. Ninomiya diz a ela que adoraria explicar, mas que realmente não tem tempo. Ninomiya se prepara para sair, mas diz à caçadora para informar seus colegas que ele enfrentará o monstro-chefe sozinho. Acontece que o plano dele é levar o monstro para a cidade, mas a caçadora se opõe a isso. Ela argumenta que eles atraíram intencionalmente o monstro-chefe para longe para evitar vítimas civis. Ninomiya então diz a ela que a evacuação na cidade já está completa, o que significa que a cidade pode ser usada como campo de batalha. Sem dizer mais nada, Ninomiya sai correndo, deixando a caçadora confusa. Enquanto isso, os caçadores ainda estão tendo dificuldades para subjugar o monstro-chefe, graças à sua incrível habilidade de recuperação. Os caçadores estão com medo de que possam realmente morrer a essa altura, mas de repente, uma bacia cai sobre o monstro-chefe. É bem sabido que este é um ritual de humilhação, e acontece que foi Ninomiya quem jogou o item no monstro para chamar sua atenção. Ninomiya provoca o monstro, incitando-o a persegui-lo se ele for realmente o chefe. Provocado, o chefe prepara outro raio de calor, pronto para assar Ninomiya. Os outros caçadores ficam preocupados ao ver isso, porque Ninomiya está basicamente levando o monstro a um frenesi. Surpreendentemente, Ninomiya desvia do ataque, chocando os caçadores. Um deles acredita que Ninomiya possui uma habilidade de voo, mas o caçador experiente consegue ver o que aconteceu. Acontece que Ninomiya saltou no ar usando uma armadilha de trampolim. Basicamente, o cara está certo porque Ninomiya usou uma armadilha não ofensiva, o trampolim, para escapar instantaneamente do raio de calor.
Ninomiya percebe que pode pular livremente se usar a armadilha à vontade. É basicamente uma armadilha que ajuda no combate aéreo. Ninomiya continua ativando a armadilha até se encontrar em cima do monstro-chefe para provocá-lo adequadamente. Assim que chama a atenção do monstro, Ninomiya segue para a cidade para que o monstro o siga, caindo finalmente na armadilha personalizada que ele já havia preparado. Assim como Ninomiya queria, o monstro-chefe o persegue implacavelmente. Os caçadores então passam a informação aos outros de que o monstro saiu completamente de controle e agora está se dirigindo para a subestação de energia. Em certo ponto, o monstro quase alcança Ninomiya, mas, felizmente para ele, ele ativa a armadilha de teletransporte para escapar no último minuto, escapando assim da morte. Ninomiya está feliz por ter conseguido atraí-lo para longe, mas ele ainda precisa levar o monstro até onde deixou sua grande armação. Ninomiya então decide mostrar ao monstro-chefe um tipo diferente de inferno enquanto se aproximam da armadilha personalizada. A primeira coisa que ele faz é criar uma grande corrente inquebrável para tentar resistir ao movimento do monstro. Uma vez que o monstro está contido, Ninomiya o atinge com o pêndulo de machado de ferro, causando dor ao monstro. Ninomiya não para por aí, criando uma grande serra de corrida para cortar o monstro. Ninomiya não se surpreende que o monstro ainda não esteja morto, mesmo que tudo que ele acabou de lançar contra ele seja uma armadilha de morte instantânea. Ele sabe que o monstro está muito acima dos monstros comuns, e matá-lo exigiria algo realmente insano. Ninomiya continua com um ataque incessante enquanto atinge o monstro com pedras que caem e combina isso com um queimador infernal. Ninomiya está aproveitando o momento enquanto zomba do monstro, perguntando se ele está se divertindo. Graças às pedras e ao alto nível de fogo, o monstro é encurralado, forçando-o a voar para o céu. No entanto, Ninomiya já esperava por isso e já havia preparado algo para o monstro. Assim que o monstro chega onde ele quer, Ninomiya ativa a armadilha. Uma lança de raio aparece imediatamente de cima e perfura o corpo do monstro. A lança de raio acaba por ser a armadilha ofensiva de maior escala na área, e Ninomiya já estava ciente disso desde a primeira vez que usou o escaneamento de armadilhas logo após a ruptura da masmorra. Com a lança de raio presa no corpo do monstro, ele tenta atacar Ninomiya por desespero e dor, mas Ninomiya usa o trampolim para desviar. Acontece que Ninomiya tem outra coisa reservada para o monstro, e ele cria o pêndulo de machado de ferro para destruir a torre de energia próxima, causando uma sobrecarga. Aparentemente, a lança de raio presa no corpo do monstro também faz parte do plano de Ninomiya. A lança de raio interage com a sobrecarga de energia, tornando-se finalmente um golpe devastador de nível de chefe. O monstro grita de dor enquanto um alto nível de raios e eletricidade percorre seu corpo. O corpo do monstro basicamente se transforma em um condutor elétrico enquanto queima até virar carvão. Ninomiya sabe que a coisa toda não funcionaria se fosse uma masmorra normal. Ele é honesto o suficiente para admitir que não seria capaz de enfrentar o chefe com sua própria força. No entanto, graças ao fato de haver uma torre de transmissão na área, Ninomiya consegue usá-la para criar uma armadilha inesperada. Ninomiya avisa ao monstro que ele já estava em uma situação ruim desde o início. Com a derrota do chefe, a masmorra é finalmente concluída, e Ninomiya vê um aumento de 4 pontos em seu nível. Ninomiya está orgulhoso de ter conseguido concluir uma masmorra sozinho depois de passar por um sofrimento imenso nos últimos 2 anos. Nesses 2 anos, Ninomiya passou seu tempo acumulando conhecimento sobre masmorras, mesmo sem ter chance de entrar nelas. Ninomiya até fez sua família se preocupar tanto com ele, sendo os únicos que acreditavam nele. Sua irmã e sua mãe tentaram desencorajá-lo de sua jornada para se tornar um caçador por causa do perigo, mas Ninomiya se recusa, revelando que nunca vai desistir. Agora que o chefe foi derrotado e os monstros da área desapareceram, Ninomiya volta sua atenção para a base da Associação de Caçadores. Ele entra no prédio, que é uma base de comunicação, mas que apresentou defeito devido à ruptura da masmorra. No entanto, com a masmorra desaparecida, Ninomiya acredita que toda a comunicação já deveria ter sido restaurada. Ele consegue localizar a sala de comunicação e, usando uma de suas habilidades de armadilha, desativa a fechadura da porta. Ninomiya fica impressionado com o quão bem organizada é a sala de comunicação. Ele também fica feliz que os computadores e outras máquinas parecem estar funcionando bem. Ele tenta acessar as câmeras de segurança e fica aliviado ao ver que consegue sem autenticação por impressão digital. Ele então reinicia todo o sistema para normalizá-lo após a falha de comunicação. Assim que o sistema volta a ficar online, ele começa a escanear toda a área. O sistema logo coleta informações sobre a área e exibe sua análise, revelando que a masmorra concluída é uma masmorra de rank A. Ninomiya fica chocado ao ver que a área que ele acabou de concluir tinha um nível de dificuldade tão alto. Depois disso, o sistema começa a analisar outras áreas importantes na região doméstica.
Ninomiya fica aliviado ao ver que o sistema também está analisando informações de outras áreas. Basicamente, uma área é um território específico dentro de uma masmorra e se refere a campos que são divididos pela cidade. No entanto, a súbita evolução do mundo inteiro em uma masmorra fez com que inúmeras áreas surgissem. Ninomiya não consegue acreditar que o sistema está realmente tentando analisar tudo, dada a quantidade que existe. Então, ocorre a Ninomiya que ele pode realmente ser capaz de mapear as divisões do mundo inteiro usando o sistema. O sistema começa a fazer isso, mas logo para, exibindo informações de erro do sistema porque a medição é impossível. O sistema informa a Ninomiya que a aquisição de dados da região só é possível para um raio de 100 km. Ninomiya deduz que o volume de dados é muito grande, e é por isso que o sistema não conseguiu processá-lo. Mesmo não podendo obter informações sobre o mundo inteiro, Ninomiya está satisfeito em saber o que está acontecendo na região circundante. Como sua mãe e sua irmã moram em lugares separados, ele decide verificar o que está acontecendo em suas respectivas áreas. Ninomiya está principalmente preocupado com os níveis de perigo de cada área. Quando o sistema termina de computar os dados, Ninomiya quase se borra de medo ao descobrir que todas as áreas são classificadas como Rank A. O medo toma conta de Ninomiya porque ele acredita que toda a área pode ter caído para os monstros. Nesse momento, ele examina mais de perto as informações no sistema e descobre que as áreas ainda estão ativas, o que significa que não caíram. Ninomiya também fica aliviado por algumas das áreas terem sido limpas e a comunicação ter sido restaurada. Ninomiya fica impressionado ao ver que existem outros caçadores fortes por aí limpando as áreas afetadas uma após a outra. Então, Ninomiya percebe que precisa verificar a segurança de sua família primeiro. O primeiro lugar que ele verifica é Sujidatsu, onde sua mãe reside. Felizmente, a área foi limpa e a rede está funcionando. Ele percebe que deve conseguir contatá-la e imediatamente diz que o número dela. Felizmente, a chamada conecta, e Ninomiya pergunta à sua mãe se ela está bem, e ela lhe garante que o caçador apareceu e controlou a situação. Sua mãe pergunta sobre a área dele, e Ninomiya avisa que está bem. Nesse momento, ele pergunta à mãe se ela conseguiu falar com sua irmã, Shiori. A mulher revela que a ligação para Shiori conectou apenas uma vez, mas caiu imediatamente devido à interferência de sinal. Antes de desligar, Ninomiya pede à sua mãe para ficar segura e não sair de onde está. Como sua mãe já está segura, Ninomiya conclui que a única com quem precisa se preocupar é sua irmã. Ele se lembra que sua irmã está morando no distrito escolar dela, que fica em algum lugar perto do distrito oeste. Ele verifica imediatamente o distrito oeste e percebe que ainda não foi limpo, mas não se surpreende, pois a comunicação ainda não voltou. De repente, uma reportagem especial aparece, e parece ser dos caçadores locais da área do distrito oeste. Eles revelam que assumiram o controle total do distrito, embora o monstro-chefe ainda esteja ativo. Em uma gravação de vídeo, os caçadores declaram sua independência do mundo exterior, afirmando que os cidadãos da área do distrito oeste agora são independentes. Ninomiya não consegue acreditar no que vê, porque sua irmã está basicamente presa. De repente, ele ouve pessoas chegando à porta e, para evitar ser detectado, ele ativa outra habilidade de armadilha para ajudá-lo. Em um instante, Ninomiya é lançado para o telhado do prédio graças à habilidade de salto confuso que ele usou. Ele fica feliz por ter escapado, mas, ao mesmo tempo, percebeu que seu poder mágico está esgotado e que a armadilha de lixo é seu limite. Ele se lembra que o orbe aumentou seus atributos mágicos, o que também significa que sua capacidade máxima aumentou. É de conhecimento comum que criar armadilhas consecutivamente consome energia e, graças à sua luta com o monstro-chefe, sua magia está prestes a acabar. Ninomiya chega à conclusão de que precisa subir mais de nível e aumentar sua capacidade de mana. Nesse momento, ele recebe uma ligação de sua irmã e reza para que a garota esteja segura onde quer que esteja. Ele atende a chamada, mas a interferência dificulta ouvir o que ela está dizendo. Ninomiya pergunta a Shiori se ela está bem, e ela responde que sim, dizendo para ele não se preocupar com ela porque está segura. Ela não termina de dizer isso quando a chamada cai. Ninomiya está totalmente confuso, pois a área ainda não foi limpa, mas sua irmã está afirmando que é segura. Além disso, a mensagem do caçador de antes é preocupante. Com todos os fatores em jogo, Ninomiya conclui que seria estúpido da parte dele deixar sua irmã desacompanhada. Ele decide que precisa confirmar a segurança de sua irmã pessoalmente. Para isso, precisa reabastecer sua mana primeiro. Mais tarde, ele se esgueira para a seção de suprimentos do centro de evacuação montado pelos caçadores e rouba algumas poções de recuperação de mana. Como será distribuído aos caçadores mais tarde, Ninomiya não vê problema em pegar algumas. Além disso, ele vai trabalhar duro para pagar por elas. Depois de beber a poção, sua mana se recupera totalmente, e Ninomiya fica feliz por ter resolvido o problema da depleção de mana.
No entanto, ele ainda precisa chegar à área do Distrito Oeste a partir da área central onde está atualmente. Para chegar lá, ele precisa atravessar outras duas áreas, que são o Distrito de Cavabi e o Distrito de Ivaia. Para tornar a situação ainda mais difícil, essas duas áreas ainda não foram limpas. Sem dúvida, ele percebe que será uma jornada cheia de lutas contra monstros, mas ele não tem escolha. No entanto, ele está preocupado se consegue limpar as duas áreas com seu nível de força atual. Ele conclui que seria ruim para ele se acabasse enfrentando outro monstro-chefe sozinho, porque sua mana poderia simplesmente acabar. Para evitar isso, Ninomiya conclui que vai aumentar sua capacidade de mana. Ninomiya então conclui que vai seguir em frente enquanto também aprimora suas habilidades. Com isso, Ninomiya começa sua primeira missão como caçador, que é atravessar masmorras. Em uma rápida revelação, descobre-se que os monstros podem atravessar da área afetada para regiões já limpas, tornando a batalha contra eles contínua. Momentos depois, Ninomiya chega ao distrito de Kuvabi e se prepara, pois monstros podem aparecer a qualquer momento. Nesse momento, ele encontra dois caras que parecem ser caçadores. Os dois se aproximam de Ninomiya perguntando se ele tem algum item raro, porque há monstros à frente e eles não têm nada. Ninomiya responde calmamente que não tem nada com ele, e no momento em que diz isso, um deles imediatamente brande sua arma, que é uma garra. Os dois dizem a ele que planejam pegar o que ele tiver à força. De repente, Ninomiya é atacado e por pouco não é decapitado pela garra. Sobreviver ao primeiro ataque rapidamente informa a Ninomiya que ele está enfrentando bandidos. Os dois continuam a atacá-lo, mas Ninomiya ativa sua habilidade de armadilha, fazendo um peso enorme cair sobre eles. Com os dois contidos, Ninomiya fica com a decisão de matá-los ou não. Ele está curioso para ver se vai ganhar pontos, assim como quando derrota monstros. Como a possibilidade disso não é zero, ele percebe que precisa ficar de olho nos caçadores que se tornaram violentos. Ninomiya conclui que suas únicas presas serão monstros e não humanos. Para fazer isso, ele tem um plano em mente que quer experimentar. Mais tarde, Ninomiya encontra um bando de monstros causando caos na área. Ninomiya então chama a atenção deles com a boneca Apito, que é uma boneca que sopra um apito para atrair monstros. Como esperado, os monstros da área se reúnem ao redor da boneca. Ninomiya não está completamente satisfeito com o fato de haver apenas 4 monstros, o que não é suficiente para o que ele quer. No entanto, ele ativa sua jaula armadilha para manter os 4 dentro. Uma vez que os trancou na jaula, ele decide que é hora de experimentar uma nova habilidade. Ele ativa a habilidade do espelho de cópia, que é um espelho que reflete e multiplica monstros. Em circunstâncias normais, é uma armadilha perigosa. Mas como os monstros estão presos, isso fornece o melhor meio para Ninomiya realizar seu plano. Exatamente como ele queria, os monstros continuam se multiplicando dentro da jaula, mas Ninomiya os deixa esperando até que a jaula esteja completamente cheia. Isso ocorre basicamente porque quanto mais monstros ele derrota, mais experiência ele ganha. Ninomiya planeja derrotar todos os monstros de uma vez para poder se tornar ainda mais forte. No momento em que a jaula fica cheia ao ponto que Ninomiya deseja, ele ativa a habilidade de peso desastroso. Um grande peso aparece e então esmaga os monstros, aniquilando-os por completo. Ninomiya se orgulha de sua engenhosidade e decide que vai chamar a jaula de cubo de experiência, porque ela permite que ele derrote centenas de monstros. Para sua surpresa, a quantidade de níveis que ele ganha ao derrotar os monstros é insana, e ele ainda ganha uma nova habilidade no processo. A nova habilidade se chama Dominação de Armadilha, que permite a Ninomiya controlar monstros presos, e o rosto de Ninomiya se ilumina de choque quando ele vê isso. Pelo que ele pode ver, isso significa que ele pode transformar monstros em seus aliados, o que é basicamente quebrado, apelão. Nesse momento, ele avista um dos monstros que sobreviveu ao seu ataque anterior e decide experimentar a nova habilidade. Ele imediatamente dispara a habilidade no monstro ferido, mas, para sua surpresa, o feitiço ricocheteia. Ele fica inicialmente confuso, mas logo percebe que só funciona em monstros do tipo armadilha. Estes são basicamente monstros relacionados a armadilhas e não monstros comuns como o que Ninomiya está tentando usar. Como o monstro ferido não lhe é útil, Ninomiya o finaliza com a espada finalizadora. Ninomiya então conclui que é hora de escanear a área e continuar em direção à localização de sua irmã. Ninomiya coloca a mão no chão e escaneia toda a área com sua habilidade. De repente, ele percebe que é uma área densamente cheia de armadilhas, o que significa que algo importante está armazenado lá. Ele olha mais de perto e descobre que o prédio em questão é um museu. Surpreendentemente, há uma longa passagem subterrânea sob o museu. Com essa descoberta, Ninomiya conclui que seu próximo passo é o museu. Ele logo se depara com um enorme lago no meio do nada, mas ignora o lago, pois já está vendo o museu à sua frente. Ninomiya não perde tempo e entra no museu.
E como ele já havia escaneado a área antes, ele sabe que toda a área está cheia de armadilhas. Ninomiya conclui que mover-se devagar será a melhor escolha para não ser pego por uma das armadilhas. De repente, Ninomiya volta sua atenção para o tesouro falso no canto e usa a habilidade de dominação de armadilha nele. Surpreendentemente, a habilidade funciona, e Ninomiya fica feliz por ter confiado em seu instinto. Basicamente, o monstro é um que imita um baú de tesouro, e quem se aproxima dele é atacado. Isso torna o monstro único e diferente dos monstros comuns. Ninomiya não foi pego de surpresa porque ele já sabia que estava lá quando escaneou o prédio. No entanto, Ninomiya está feliz que a habilidade de dominação funcionou, pois o monstro se tornará seu aliado. De repente, o monstro tesouro começa a agir de forma estranha e corre em direção a Ninomiya, fazendo-o se perguntar se a habilidade não funcionou. Antes que ele perceba, o monstro tesouro se lança sobre ele, empurrando-o para o chão. Antes de entrar em pânico, ele percebe que o monstro estava apenas brincando com ele, assim como uma criança faz perto de adultos. Ninomiya fica surpreso ao ver que o monstro está se apegando a ele. Embora tudo pareça muito assustador, Ninomiya está feliz que a dominação de armadilha funcionou. Já que ele confirmou a autenticidade de sua nova habilidade, ele decide que é hora de ir para a passagem subterrânea. Ao entrar na passagem, Ninomiya fica impressionado com o quão grande ela é. Ele deduz que o espaço provavelmente foi criado quando o distrito se tornou uma masmorra, pois não há como algo tão grande existir inicialmente na Terra. Ele também sabe que esses tipos de espaços são criados com um propósito em mente. Ou é criado como um atalho para evitar monstros na superfície ou outra coisa. Como Ninomiya não tem certeza, ele reza para não estar errado, para não acabar virando comida de monstro. No entanto, ele pode ver que o caminho está cheio de perigos, o que é o preço por pegar um atalho. Antes de continuar sua jornada, ele decide dar um nome ao monstro do tesouro, e ele lhe dá o nome de Mimi. Surpreendentemente, Mimi gosta do nome e pula de empolgação. Ninomiya fica feliz que Mimi gostou do nome, e ele a incita a ser cuidadosa porque há perigo à frente. Mimi finalmente se curva para Ninomiya, garantindo a ele que está preparada para ajudá-lo. Com isso, os dois seguem para a próxima sala. E quando Ninomiya abre a porta, ele encontra uma estátua parada no meio da sala. Ninomiya se surpreende que a única coisa na sala é a estátua, e atrás dela está a porta que leva para a próxima sala. Ninomiya caminha casualmente em direção à estátua, mas assim que ele está prestes a passar por ela, ela ganha vida e ataca Ninomiya. No entanto, Ninomiya consegue criar uma parede de pedra bem a tempo de se proteger de perder a cabeça. Ninomiya já suspeitava que a estátua era um monstro de armadilha. Basicamente, é uma estátua de bronze que se transforma em um monstro quando alguém se aproxima dela. Antes de entrar, a varredura de Ninomiya já havia mostrado que havia um monstro perigoso na sala. Como ele não podia usar a dominação nela enquanto ela ainda era uma estátua, Ninomiya se aproximou dela intencionalmente para forçar uma transformação. Agora que a estátua está ativa, ela está atrás de Ninomiya. Ela aparece atrás de Ninomiya e quase o corta, mas ele consegue bloquear o ataque mais uma vez. Ninomiya é forçado a pular para trás com a percepção de que a estátua é bastante forte. Além disso, a estátua é rápida, e ela também está combinando seus movimentos erráticos com sua velocidade para mirar no ponto cego de Ninomiya. Assim como ele suspeitava, a estátua aparece bem atrás dele e quase o corta, mas Ninomiya consegue se proteger mais uma vez. Então ocorre a Ninomiya que ele não tem motivo para lutar contra a estátua de frente, já que ela é um monstro de armadilha. Ninomiya decide que vai usar a dominação de armadilha na estátua para torná-la sua aliada. Ninomiya então dispara o primeiro tiro, e ele atinge na cabeça, mas nada acontece, deixando Ninomiya confuso. Ele começa a se perguntar se sua magia foi anulada, mas logo percebe que seu nível de habilidade é muito baixo. Aparentemente, ele ainda não acumulou proficiência suficiente com a nova habilidade, ao contrário de Mimi, que é um monstro de baixo nível, a estátua precisará de mais do que isso para cair. Ninomiya imediatamente decide seu próximo plano de ação, que é continuar atingindo a estátua com um feitiço de dominação de armadilha até que ele finalmente funcione. Ninomiya dispara outro tiro, mas desta vez, ele erra porque a estátua é muito rápida. É quando ele finalmente percebe que o primeiro tiro que acertou foi um golpe de sorte, mas Ninomiya deduz que ele pode ter uma chance se conseguir ler o caminho e os padrões da estátua. Momentaneamente, a estátua desaparece, e Ninomiya arma uma armadilha, na esperança de fazê-la sair. No processo de fazer isso, a estátua aparece atrás dele. Ela está prestes a cortá-lo quando a armadilha de Ninomiya, que é uma bacia, ativa. Isso acaba derramando água na estátua, e Ninomiya só consegue deixar a estátua ainda mais furiosa. Ela balança sua espada freneticamente em Ninomiya, mas ele desvia, e ele pode ver claramente que a estátua está mais furiosa do que antes. No entanto, Ninomiya agora tem uma chance de rastrear os movimentos da estátua graças à água.
Com um rastro de água, Ninomiya começa a mirar para onde a estátua está indo. Ninomiya continua disparando sua habilidade de dominação de armadilha, na esperança de derrubar a estátua e torná-la sua aliada. Momentos depois, Ninomiya não teve sucesso, mas ele não está pronto para desistir porque está determinado a tornar a estátua sua aliada. Enquanto isso, Mimi está escondida atrás de uma parede, e ela está preocupada que Ninomiya possa morrer. Não muito depois disso, Ninomiya percebe que está prestes a ficar sem mana, o que significa que ele só tem mais um tiro para dominação de armadilha. Isso deixa-se perguntando se ele tem o que é preciso para fazer isso. Nesse momento, a estátua começa a correr em sua direção. E sem outra escolha, Ninomiya aposta sua vida no último tiro da armadilha de dominação que ele tem. Ninomiya coloca tudo o que tem no tiro e o dispara diretamente na estátua enquanto grita para que funcione. Assim que a estátua está prestes a alcançá-lo, o último tiro a atinge, e ela para de repente. Ninomiya fica chocado ao ver isso, deixando-se perguntando se sua técnica finalmente funcionou. Ele então percebe que a intenção assassina da estátua já está desaparecendo. E antes que ele perceba, ele se dá conta de que o feitiço pode ter funcionado. Nesse momento, a estátua cai de joelhos, chamando Ninomiya de seu mestre e se desculpando por sua insolência. Ninomiya fica chocado ao ver o monstro falando, e ele deduz que é um monstro especial capaz de conversar com humanos. Ninomiya então diz para ela revelar quem ela é. Surpreendentemente, o monstro tira o capacete para revelar seu deslumbrante cabelo branco e rosto bonito. Ela responde à pergunta de Ninomiya, dizendo a ele que não é ninguém em particular. Ela revela que é apenas uma serva sem nome, e Ninomiya precisa lhe dar um nome para que ela possa continuar a seu serviço. Como ela parece uma cavaleira, Ninomiya decide chamá-la de Jean. Jean agradece o nome e diz a Ninomiya que está grata por isso. Assim que o ritual de nomeação termina, Mimi corre até Jean para afirmar sua dominância. Jean rapidamente assegura de que não tem intenção de tomar seu lugar como a mais antiga da equipe. Na verdade, Jean assegura a Mimi que está ansiosa por sua orientação. Ninomiya se surpreende ao ver as duas discutindo, e percebe que até os monstros têm sua própria hierarquia. Ninomiya então diz às duas que é hora de seguirem em frente. No entanto, Jean incita a esperar, dizendo-lhe que o próximo evento é a batalha com o chefe da área. Jean revela que o chefe da área estava dormindo antes, mas agora ganhou vida. Ninomiya fica atordoado ao ouvir isso e exige um esclarecimento. Jean então revela que ela é a guardiã do portão da masmorra. Aparentemente, no momento em que ela se transformou para a batalha, um sinal foi enviado ao chefe da área para começar a se preparar também. Jean o informa que a batalha é completamente inevitável, porque é impossível sair da masmorra sem derrotar o chefe da área. Ninomiya fica chocado ao saber que uma batalha com o chefe da área é totalmente obrigatória. Ele percebe que está em uma grande enrascada, porque achou que tinha escolhido a rota mais fácil. Sem pensar duas vezes, ele sugere que voltem para que possam ir para a superfície. No entanto, Jean informa que isso também é impossível. Jean revela que a porta não pode mais ser movida pela força humana, porque no momento em que ele avançou, não havia mais como voltar atrás. Jean informa que a única saída é através da câmara do chefe. Ninomiya então interrompe, dizendo a Jean que ele não pode enfrentar um chefe de área do jeito que está, porque está sem mana. Nesse momento, Ninomiya percebe que Mimi está tentando alcançá-lo. Surpreendentemente, Mimi tira uma poção de recuperação de mana de seu espaço de armazenamento. Ninomiya se surpreende ao descobrir que Mimi tem essa vantagem e não perde tempo em engolir a poção. Ninomiya acredita que está totalmente pronto para a luta contra o chefe, mas Jean informa que se recuperar é basicamente inútil se ele não tiver o atributo de magia da água. Basicamente, o chefe da área que eles estão prestes a enfrentar é uma reencarnação do próprio fogo. É conhecimento básico que para derrotar tal monstro, seria necessário reunir vários usuários de magia da água de alto nível e atingi-lo com um ataque massivo de água de uma só vez. Com essa percepção, Ninomiya acredita que está ferrado, já que não tem nenhum atributo de água. No entanto, ele tira um minuto para pensar em um plano e, em pouco tempo, ele bola algo. Já que ele não pode voltar pela porta por onde entrou, ele pergunta a Jean se um monstro pode fazer isso, e Jean diz que sim. Ninomiya ainda está elaborando seu plano quando a sala inteira começa a tremer. Jean revela que o chefe da área já está cansado de esperar, e é por isso que decidiu levar a luta até eles. Jean incita Ninomiya a lançar um feitiço defensivo porque as chamas escaldantes estão se aproximando. Antes que eles percebam, tudo explode em uma grande confusão, e eles se veem cercados por chamas escaldantes, que são capazes de queimar tudo e qualquer coisa até virar cinzas. A quantidade de poder de fogo vinda do chefe da área deixa Ninomiya assustado, porque ele nunca testemunhou algo tão assustador antes. A sala inteira começa a desmoronar, mas Ninomiya consegue proteger a si mesmo e suas companheiras de qualquer dano.
Depois que tudo finalmente se acalma, o chefe se apresenta, e ele parece realmente mortal, para dizer o mínimo. Finalmente ocorre a Ninomiya que todas as salas pelas quais passaram eram apenas um caminho que levava diretamente ao chefe. Percebendo que ficar na sala apenas os coloca em mais risco, Ninomiya conclui que eles têm que sair o mais rápido possível. Ninomiya então diz a Mimi que tem um pedido para ela, e que ela terá que agir por conta própria assim que ele passar a informação. Ninomiya então se ajoelha ao lado de Mimi para transmitir a informação a ela. Ninomiya está no meio disso quando o chefe da área os ataca. Ninomiya e sua equipe são forçados a fazer uma manobra evasiva. Ninomiya aciona o trampolim, ajudando-o a escapar do ataque do chefe. Quando ele se vira, percebe que Mimi já está indo em direção à porta por onde entraram. Felizmente, Mimi consegue atravessar a porta, pois ela é um monstro. Ninomiya reza para que Mimi acerte tudo, porque tudo depende dela. Ninomiya então corre em direção ao chefe e cria um portal de teletransporte atrás dele. Esta é uma porta de descarga por onde qualquer coisa pode ser descarregada. Nesse momento, o chefe decide lançar sua segunda onda de ataque, mas Jean corta o ataque para salvar seu mestre. Ninomiya agradece a Jean pela ajuda e avisa que não há necessidade de ajudá-lo a se esquivar novamente. Ninomiya revela seu plano de agir como isca enquanto Jean mira na perna do chefe e a ataca para restringir seus movimentos. Ninomiya quer que Jean prenda o chefe bem debaixo do portal que ele criou, e Jean entra em ação imediatamente. Com Jean em ação, Ninomiya reza para que Mimi consiga, pois tudo depende dela. Ele tinha dito a ela para sair do museu e correr direto para a floresta, onde encontraria um lago. Na superfície, Mimi encontrou o lago e não perdeu tempo em pular nele. Enquanto isso, Ninomiya está garantindo que o chefe continue focado nele. Momentos depois, Jean consegue encontrar uma abertura e aproveita ao máximo. Ela corta a perna do chefe, forçando-o a se apoiar em uma perna só. Ninomiya fica satisfeito por Jean ter conseguido, pois o chefe está agora sob o portal, o que significa que o resto do plano depende de Mimi. Acontece que ele havia plantado a outra extremidade do portal no baú do tesouro de Mimi antes que ela saísse. No momento em que isso for colocado no fundo do lago e se conectar com a porta de descarga que Ninomiya preparou, o jogo começa. De repente, o chefe da área sente água caindo sobre ele. Quando se vira, vê um fluxo de água saindo do portal. Basicamente, toda a água do lago está caindo sobre ele de uma vez. Enquanto a água continua a jorrar, Ninomiya pede a Jean para ficar atrás dele para que ele possa criar uma parede para impedi-los de serem arrastados. Ninomiya rapidamente cria uma parede de prisão que bloqueia a invasão externa. Ninomiya fica feliz que tudo deu certo. Basicamente, para derrotar o chefe da área em circunstâncias normais, seria necessária uma unidade inteira de caçadores capazes de usar magia de água. Como não havia como gerar água do zero, Ninomiya não teve escolha a não ser dizer a Mimi para ir ao lago enquanto ele preparava um portal. Isso basicamente permitiu que a água fluísse toda de uma vez. Com o chefe preso debaixo d'água, seu núcleo ficou visível, e Jean diz a Ninomiya para aproveitar a chance de destruí-lo. Ninomiya então usa a espada longa finalizadora para dar o golpe final, acabando com o monstro. Nesse momento, Mimi desce pelo portal com o resto da água, e Ninomiya corre até ela, elogiando-a pelo bom trabalho. Ninomiya ainda está agradecendo a ela quando uma espada de repente cai também. Ninomiya fica surpreso ao ver uma espada envolta em magia em pé na sua frente. Ele fica inicialmente confuso, mas Jean o incita a pegar a espada porque é o item escondido da área. Ninomiya fica chocado ao ouvir isso, pois esse tipo de item é super raro e extremamente difícil de encontrar. Jean revela que a espada provavelmente estava escondida no fundo do lago e desceu com a correnteza. Ninomiya então segue o conselho de Jean e pega a espada, puxando-a do chão. Isso libera uma onda massiva de energia, e a janela de status revela que o nome da espada é a Espada da Luz Mística. Aparentemente, é uma espada que contém um poder oculto, mas o efeito especial permanece escondido. Como Ninomiya não tem ideia do que a espada faz, ele conclui que precisa usá-la para descobrir. De repente, a sala é atingida por um tremor, assustando Ninomiya até a morte. No entanto, Jean pede a Ninomiya para se acalmar, dizendo-lhe que o tremor é apenas um sinal de que eles derrotaram o chefe da área. Basicamente, o subsolo está agora se movendo para eles. Antes que percebam, o caminho para a próxima área se abre na frente deles. Ninomiya segue o caminho, e ele é o primeiro a emergir de um bueiro localizado na fronteira dos distritos de Kavabi e Ivaia. Ninomiya percebe que eles chegarão ao distrito de Ivaia em pouco tempo. Embora muita coisa tenha acontecido, ele está feliz por terem chegado tão longe. Jean está prestes a emergir pelo bueiro quando Ninomiya ouve um grupo de caçadores vindo em sua direção. Ele rapidamente diz a Jean para voltar ao subsolo porque não quer que os caçadores o vejam com um monstro.
Os caçadores logo chegam onde Ninomiya está e exigem saber o que ele está fazendo em um lugar tão perigoso. Ninomiya coça a cabeça em confusão, mas com uma rápida olhada, ele percebe que o grupo é a equipe de resgate da associação. De repente, uma voz vem de trás dizendo aos seus colegas para relaxarem. O homem avança olhando para seu tablet e, para sua surpresa, percebe que Ninomiya é o caçador errante de classe S. O cara revela que rumores se espalharam sobre Ninomiya porque ele derrotou uma área de chefe sozinho. O cara fica feliz por ter encontrado Ninomiya e não perde tempo em lhe fazer uma oferta. Ele diz para ele se juntar ao seu esquadrão para que possam trabalhar juntos, pois ele pode usar sua autoridade para completar seu registro de caçador ali mesmo. Os olhos de Ninomiya brilham de empolgação ao ouvir isso, porque é o que ele esperava há tantos anos. Surpreendentemente, Ninomiya recusa a oferta, chocando os caçadores. O líder da equipe está confuso, mas, ao mesmo tempo, acredita que Ninomiya tem seus motivos. O líder da equipe informa a Ninomiya que ele é livre para agir sozinho, se é isso que ele quer. No entanto, ele o informa que há caçadores ilegais causando problemas no distrito de Avaia. Embora Ninomiya já tenha encontrado pessoas assim antes, o jeito que o cara disse ainda o incomoda. Isso diz a Ninomiya que ele precisa ficar vigilante, caso as coisas deem errado. Depois que os caçadores foram embora, Ninomiya diz a Jean e Mimi que elas podem sair porque é seguro. Jean então pergunta a Ninomiya se ele tem certeza de que fez a escolha certa ao não unir forças com os caçadores que acabaram de sair. Ninomiya responde que desistiu de tentar se registrar como caçador oficial. Basicamente, o mundo foi para o lixo, e ele tem certeza de que nada disso importa mais. Além disso, ele não está pronto para confiar em ninguém do jeito que as coisas estão indo. Ninomiya avisa Jean que não precisa dos caçadores porque já tem suas companheiras. Ele menciona que Jean e Mimi são as companheiras mais confiáveis que ele poderia pedir. Isso deixa Jean e Mimi corando muito. Momentos depois, eles chegam ao distrito de Vaia, e Ninomiya decide que vai escanear toda a área antes de fazerem um movimento. Ninomiya ativa sua habilidade. Para sua surpresa, encontra algo muito estranho em um local marcado, deixando-a se perguntar o que poderia ser. Tsukasa e seu grupo vão para o distrito de Watani, onde vem um parque de diversões, e ele confirma que é o lugar que viu com seu escaneamento de armadilhas, que tem a marca misteriosa. Esta foi a primeira vez que ele sentiu uma marca misteriosa e achou que seria perigoso deixá-la quieta, por isso teve que desviar de seu plano inicial de ir ao distrito oeste para ver Shiori. Embora Tsukasa odeie desvios, ele decide resolver rapidamente o problema do parque de diversões para poder retornar ao seu objetivo original. Quando seu grupo entra no parque, Mimi faz um som após sentir algo incomum. Então Tsukasa olha ao redor e vê um objeto estranho à frente. Ele se aproxima de um pavimento que avisa a todos para não tocarem, pois abriga um poderoso destruidor que estilhaçou até as maiores rochas. Curioso, Tsukasa se pergunta o que é o destruidor, mas Jean o avisa para ter cuidado, observando que o dispositivo pode ser uma armadilha de catástrofe. Estas são armadilhas massivas mais raras, completamente diferentes das usuais, mas os detalhes são em sua maioria desconhecidos, a menos que sejam ativadas. Ao ouvir isso, Tsukasa fica atordoado, pois nunca encontrou tal frase, apesar de ter pesquisado em toda a biblioteca da Associação de Caçadores. Apesar de estar muito curioso para saber o que é, Tsukasa toma a decisão certa de não tocar no pavimento, porque é melhor não descobrir da maneira mais difícil. Com isso, eles deixam as proximidades e entram em uma floresta densa enquanto tentam abrir caminho para o distrito oeste. Lá, Tsukasa luta para acompanhar e reclama sobre como os mapas de armadilhas não especificam a densidade da floresta. Enquanto continuam avançando, ele vê um grupo de caçadores tentando lutar contra um monstro e nota que eles são o esquadrão da Associação de Caçadores. Após observar a luta deles por um tempo, Tsukasa percebe que eles não estão coordenados e, por causa disso, ele corre para ajudá-los a evitar que o monstro os aniquile. De repente, ele vê uma luz brilhante correndo em direção ao monstro e, quando observa atentamente, é uma caçadora avançando contra ele com sua espada em alta velocidade. Ela balança sua espada assim que o alcança, e a onda de choque ecoa por toda a floresta. Jean pergunta preocupadamente pela segurança de Tsukasa, mas Tsukasa está com os olhos fixos na nova caçadora que acabou de chegar. A moça pede desculpas ao grupo de caçadores por chegar atrasada, que admiram sua força, e se apresenta como Tsumugi Azaina, uma caçadora de classe S afiliada à Associação de Caçadores. Ela explica a eles como estava procurando o chefe do mar, mas quando os viu, decidiu ajudar. Tsukasa observa Tsumugi em silêncio e afirma que o ataque que ela realizou não foi comum. Mas quando ele a ouve reunindo uma equipe para procurar e desafiar o chefe da área com ela, ele nota que ela é ingênua, pois quanto mais pessoas de calibre inferior estiverem com ela, maior será o fardo.
Como esperado, os caçadores imediatamente decidem segui-la, mas Jean aprende em primeira mão que Tsukasa não está pronto para se associar a eles. Em vez disso, eles tentam sair da floresta e, no processo, chegam à margem de um rio, e Tsukasa nota que terão muitos vales e rios como aquele para atravessar. Ele então sente alguém o seguindo e o chama, dizendo que já estava ciente há um tempo. Quando a pessoa se recusa a sair, Tsukasa se prepara para usar sua habilidade de criação de armadilhas para forçá-la a sair. Ao ver Tsukasa pronto para atacar, o indivíduo sai do esconderijo e implora para Tsukasa não o matar. Ele se diz um civil comum que estava passando pela floresta, então implora a Tsukasa que não o transforme em comida de monstro. A princípio, Tsukasa fica confuso, mas quando vê Mimi bem ao lado do homem, tudo faz sentido. Então ele acalma o homem e se apresenta como um caçador independente com alguns companheiros incomuns. Ao saber que Tsukasa é um caçador, o cara solta um suspiro de alívio antes de implorar por ajuda a Tsukasa, dizendo que se perdeu e precisa de orientação para um lugar seguro. Tsukasa pensa a respeito e observa que o desvio seria longo, já que está com pressa, mas então se lembra que monstros costumam aparecer nas proximidades. Então ele decide escoltar o velhote para se encontrar com a equipe da associação. Com isso, Tsukasa diz ao homem para segui-lo e promete entregá-lo à associação de caçadores. Isso deixa o homem feliz, que comemora poder ir para casa, mas ele esbarra em Mimi, e o baú mágico o assusta. Tsukasa intervém rapidamente e observa que andar por aí com os monstros o fará ser interrogado se for visto pela associação de caçadores, então ele diz a Jean e Mimi para esperarem enquanto ele sozinho guia o homem até a associação. Elas o obedecem, e Tsukasa volta pelo caminho como guia para dentro da floresta. Depois de caminhar um pouco, o velho tenta conversar casualmente com ele, mas Tsukasa o avisa para não baixar a guarda, pois um monstro pode atacar do nada. Enquanto isso, o velhote tem outros planos e sente que Tsukasa é o ingênuo por ser enganado a pensar que monstros são os únicos problemas com os quais se preocupar. Ele então ataca Tsukasa por trás, mas Tsukasa o nocauteia com um golpe refletor, um soco de contra-emboscada de seu arsenal. Tsukasa então revela que esperava que o homem se rebelasse porque foi avisado que havia caçadores ilegais na área. Vendo que foi enganado, o homem mostra a Tsukasa que roubou a espada rara dele, e afirma que a pegou usando sua habilidade antes de ser arremessado para longe mais cedo. Ele pega a espada e diz que sua habilidade é vasculhar instantaneamente o equipamento do oponente e roubar o item de maior raridade. Sabendo que Tsukasa é poderoso, o bandido acredita que, com o item, ele garantiu a vitória, então avança contra Tsukasa com a espada, mas pisa em uma armadilha próxima. Imediatamente, vinhas de espinhos aparecem e o envolvem, prendendo e impedindo de se mover. Chocado com o desenvolvimento instantâneo, o bandido grita com Tsukasa, perguntando o que ele fez, e Tsukasa explica que não fez nada, mas a armadilha no chão simplesmente foi ativada. Tsukasa então explica que o derrubou deliberadamente naquela direção, pois sabia que havia uma armadilha naquele caminho. Ele revela a varredura de armadilhas, uma de suas habilidades, então pega a espada rara antes de dizer ao velhote que ele também pode usar habilidades de trapaça. Agora com a espada, Tsukasa diz ao bandido que nunca a usou antes e pergunta se ele gostaria de ser sua cobaia. O homem imediatamente treme e implora para Tsukasa não matá-lo. Ele então aposta sua liberdade em troca do item ultra raro escondido na área. Ao saber que tal item existe por perto, Tsukasa pede mais detalhes. Em uma ocasião normal, ele não acreditaria no bandido, pois já havia usado sua varredura de armadilhas para verificar a área, mas não sentiu tal item. Além disso, na maioria dos cenários, itens raros estão sempre cercados por armadilhas, o que deveria ser muito fácil para ele detectar. Mas como sua habilidade de varredura não consegue detectar todos os itens, assim como a espada rara que estava no lago, de repente, Jean aparece atrás de Tsukasa. E assim que ele a vê, ela explica que ela e Mimi correram o mais rápido que puderam após ouvir os sons da batalha. Assim que ela ouve que o velhote é um caçador ilegal, ela diz a Tsukasa para deixá-la dar o golpe final. E com um movimento, ela saca sua espada e avança na garganta do bandido, mas o homem grita rapidamente para ela esperar e ouvi-lo. Enquanto entra em pânico, ele lhes diz que viu a pista para o item escondido quando estava procurando um caçador para atacar. Naquela época, enquanto vagava pelo desfiladeiro, a rocha do penhasco à sua frente começou a se mover, e um enorme monstro do tipo rocha apareceu. Confuso, Tsukasa pergunta a ele o que o monstro tem a ver com o item escondido, mas o bandido grita com ele, dizendo que é óbvio que um monstro tão grande deve estar guardando a localização do item escondido. Tsukasa analisa a situação e assume que o bandido está exagerando, e até Jean lhe diz que é uma ideia perigosa seguir o conselho de uma pessoa tão má. Ela também admite que a localização de itens escondidos varia e às vezes eles existem em lugares muito simples para enganar os caçadores.
Ao ouvi-la, Tsukasa decide seguir o que o bandido disse para tentar a sorte, e também espera que seja um item para ajudá-los a ver Shiori. Com isso, ele diz ao bandido para guiá-los, dizendo que não vai remover as amarras. De repente, ele ouve um barulho alto atrás dele. Naquele instante, Tsumugi aparece para cortá-lo e as vinhas, mas ele desvia a tempo. Enquanto Jean corre para o lado de Tsukasa, Tsumugi acusa Tsukasa de ser um caçador ilegal que, segundo rumores, estava nas proximidades. Tsukasa vê que ela foi mal informada, mas então percebe os caçadores da associação bloqueando o caminho de Jean. Enquanto eles tentam lutar contra os monstros, Tsukasa avisa Jean para ter cuidado, informando-a de que eles foram mal interpretados. Sem perder tempo, Tsumugi ataca Tsukasa, mas seu escudo de madeira aparece abruptamente e salva sua cabeça de ser decapitada. Tsumugi o pressiona e, após confirmar que Jean e Mimi são aliadas de Tsukasa, ela diz que não há prova maior de que ele é mau. Enquanto Tsukasa repele, ele lhe diz que ela pegou a pessoa errada, enquanto o bandido que foi libertado vai embora. Jean então pergunta a Tsukasa se tem permissão para matar os caçadores, e Tsumugi fica surpresa que Jean consegue falar. Tsukasa então ordena a Jean que não mate os caçadores, mas que pegue Mimi e fuja. Imediatamente, ela pega o baú do tesouro monstro e dispara a uma velocidade imensa que as forças de Tsumugi não conseguem acompanhar. Logo depois, Tsumugi quebra o escudo de Tsukasa, e ele é empurrado para trás. Ela então ordena a seus homens que o cerquem e se preocupem menos com os monstros, porque ele é o líder. Ela o chama e o elogia por deixar seus companheiros escaparem, mas diz que ele está em desvantagem de 4 contra 1. Para a surpresa deles, Tsukasa corrige a noção dela invocando a lâmina rara e dizendo que deixou seus companheiros partirem para poder testar o poder da lâmina contra tantos. Com isso, ele pega a lâmina e diz que é hora de enlouquecer com ela. Os outros caçadores de rank acreditam que Tsukasa está blefando, já que não parece possível ele enfrentá-los com uma espada tão curta, então eles avançam contra ele, ignorando as ordens de Tsumugi, e Tsukasa usa sua criação de armadilhas para criar um pânico de pinball, e ele joga a espada curta nos objetos. Como um ricochete, ela atinge os caçadores, desequilibrando-os. Tsumugi vê as armadilhas de Tsukasa e nota que ele não é comum. Enquanto isso, todos os membros de sua equipe que foram atingidos pela espada curta de Tsukasa caem no chão e reclamam que seus corpos estão ardendo. Eles observam seus ferimentos e percebem que foram envenenados. Tsukasa recupera a espada e descobre que qualquer um que for cortado por ela sofre de aflições de status. Enquanto ele admira a espada e acredita que o efeito não para por aí, Tsumugi o ataca e manda sua espada voando para longe. O objetivo dela é impedi-lo de ferir mais seus companheiros, e ela acredita que desviar a espada garantirá sua vitória. Com a espada fora das mãos de Tsukasa, ele usa sua habilidade de criação de armadilhas para criar um fio, e controla a espada com ele, usando-a para atacar Tsumugi por trás. Ela imediatamente pensa que foi envenenada, mas então verifica as costas e percebe que sofreu queimaduras de gelo, o que significava que era um ataque de gelo. Tsukasa confirma imediatamente que a espada curta havia mudado de cor mais cedo quando ele a tocou, o que significa que ela pode mudar o atributo do ataque à vontade. Não disposta a desistir, Tsumugi anuncia que usará sua técnica de habilidade séria, então ela fecha os olhos para se concentrar antes de disparar energia cortante em Tsukasa. Vários cortes voam rapidamente em sua direção, e ele tem dificuldade em apará-los com a espada curta. Como resultado, a arma voa de suas mãos, e Tsumugi envia um corte para mudar sua direção na direção dela. Ela então consegue agarrá-la e diz a Tsukasa para se render. Mas para sua surpresa, a espada se transforma em um galho e cria uma nuvem de neblina, e naquele instante, Tsukasa avança sobre ela e a derruba, agora que ela baixou a guarda. Ele então explica a ela que a espada real esteve em suas mãos o tempo todo, e seu conselho para ela é não fechar os olhos sempre que quiser usar uma técnica contra ele, porque ela lhe deu a chance de armar armadilhas. Tsumugi, teimosa como sempre, tenta lutar com ele, insistindo que não acabou, mas ela cai de joelhos e percebe que não consegue se mover. Então ele diz a ela que ela foi atingida por um efeito de paralisia. Ele então aconselha ela e seus companheiros a tomarem uma poção de recuperação leve para curar seus ferimentos. Surpresa, Tsumugi pergunta por que ele está lhes mostrando misericórdia ao se recusar a finalizá-los, mas ele diz que não tem intenção de roubá-los nem de finalizá-los, mas que precisava acabar com a batalha sem sentido. Ele se aproxima dela e diz que não é um caçador ilegal, e é só então que ela acredita nele. Ela então se desculpa pelo mal-entendido, e eles encerram o assunto. De repente, o chão treme, e eles veem um enorme monstro rochoso avançando em sua direção. Assim que Tsukasa o vê, ele se pergunta se é o mesmo monstro sobre o qual o bandido havia falado antes. Tsumugi então lhe diz que o monstro é um chefe de área e que é o monstro que ela e sua equipe estavam procurando. Ela lhe mostra seu sensor, que confirma isso, chamando de um chefe de área ilegal.
Pelo canto do olho, ele avista o caçador ilegal fugindo. Infelizmente, o monstro também avista o homem, então ele atinge o chão, causando uma grande fenda e fazendo o caçador ilegal tropeçar e cair. Tsukasa imediatamente usa seu portal de teletransporte para chegar até ele e exige uma explicação. Após ser ameaçado, o velhote inútil confessa, assim como havia dito antes, que a história sobre o monstro era verdade. Mas desta vez, ele foi acordá-lo, querendo que ele ficasse furioso e perseguisse Tsukasa e seus companheiros, mas calculou errado porque eles não o perseguiram. Então, no final, foi ele quem foi perseguido pela criatura. Tsukasa fica bravo com o homem ao acusá-lo de saber que o monstro era um chefe de área. Mas antes que possa continuar com seu interrogatório, ele percebe o monstro de rocha prestes a esmagá-los, então Tsukasa salta para longe para evitar o golpe. Durante esse período, Tsumugi tenta recuar com seus homens, mas o monstro os avista e tenta atacá-los. Felizmente, Tsukasa usa seu feitiço de criação de armadilhas para acertar um balde na cabeça do monstro, distraindo e irritando. O monstro o vê provocando, e Tsumugi fica chocada com seu comportamento. Tsukasa então corre para a floresta, e o monstro o persegue. Com as coisas indo de acordo com seu plano, ele fica feliz que os caçadores feridos possam se recuperar rapidamente enquanto ele atrai o monstro para longe. Enquanto ele corre procurando um bom lugar para lutar em outro lugar, Jean e Mimi relaxam na beira do rio. Enquanto Jean escuta e diz a Mimi como ouviu sons altos como rochas desmoronando mais cedo, um monstro aparece bem na frente delas, e elas veem Tsukasa agarrado a ele. Assim que Tsukasa vista os membros de seu grupo, ele ordena que se preparem para a batalha e se juntem a ele para derrotar o chefe da área, pois é inevitável, já que a criatura o fixou como seu alvo. Enquanto Tsukasa se pergunta como lidar com o corpo endurecido, múltiplos cortes voadores atingem o chefe da área, e Tsumugi e os outros caçadores aparecem. Ela chama Tsukasa pelo nome e pede que lutem contra o monstro juntos. Tsukasa fica surpreso ao vê-los, mas Tsumugi diz a ele que foi graças a ele que eles conseguiram se recuperar e estão totalmente aptos para lutar. Percebendo que ela sabe seu nome, Tsukasa pergunta como, e ela lhe mostra seu perfil no banco de dados dos caçadores, dizendo que ele é o homem que derrotou os chefes de área sozinho. Ela pede desculpa por não ter percebido antes e apresenta-se a ele, então os seus companheiros de equipe informam-na de que o chefe da área não foi afetado pelos seus ataques cortantes. Assim que fica a saber disso, ela pergunta a Tsukasa se ele tem um plano para o derrotar, já que ele é alguém que consegue bolar um plano muito mais forte do que qualquer coisa que eles pudessem criar. Com isso, ela pede que ele lhes empreste a sua sabedoria, e eles estão dispostos a arriscar as suas vidas na luta. Surpreso por eles estarem dispostos a ir tão longe apesar de saberem tão pouco sobre ele, Tsukasa pergunta se Tsumugi é imprudente ou se ela tem um coração muito bondoso. Ele não pensa muito nisso, pois eles finalmente têm o pessoal necessário para derrotar o monstro, então uma ideia surge na sua mente. Mas antes disso, ele pergunta se eles estão dispostos a lutar exatamente como ele comanda. E assim que Tsumugi lhe garante que sim, os outros caçadores não têm escolha a não ser seguir a sua líder, então eles apertam o punho em volta das suas armas e preparam-se para montar a armadilha que derrotará o monstro.